Boa noite aí, pessoal. Primeiro, desculpas aí pelo horário, mas eu acabei encontrando uns amigos aí e aí a gente ficou até mais tarde. Bom, pessoal, eu quero conversar com vocês hoje sobre esse programando-se a partir do real. Poderia também ser chamado de planejando a partir do real, dentro do possível, e essa que é a ideia que eu gostaria de conversar com vocês hoje. A gente às vezes tem uma enorme dificuldade de cumprir com vários desejos que a gente efetivamente tem. Quer dizer, como é que eu consigo experimentar isso, chegar a esse nível, fazer uma atividade que eu tenho vontade? A gente começa a se perceber sem tempo. Outro dia eu falei, falta de tempo é desculpa. O tempo, ele só evidencia o que é prioridade para a gente. Mas o que eu gostaria de trazer hoje para vocês é essa ideia do programando-se a partir do real. Como é que eu vou conseguir fazer uma programação e cumpri-la? Começando da realidade. Existe uma forma muito simples e muito interessante e importante de descobrir se você tem tempo para fazer uma coisa ou não. É você fazendo um esboço da sua rotina semanal. Quando você gastar um tempo montando um esboço de como é que é o seu dia, acordo, faço isso, faço aquilo, você vai ver onde o seu tempo está indo. E você vai descobrir, então, como tem sido distribuído o seu tempo. Essa é a primeira recomendação que eu gostaria de fazer, essa primeira sugestão, que é faça um esboço da sua rotina. A partir daí, um abraço para Botucatu. A partir daí, você vai poder, e essa é a segunda parte, otimizar o seu tempo, otimizar o seu dia. E essa é a minha segunda sugestão para você. Otimize o seu tempo. Como é que eu vou otimizar o meu tempo? Eu vou perceber quanto tempo eu gasto para cada coisa. Eu vou otimizar o tempo na alimentação, no trabalho, na academia, nas atividades que eu faço fora. Então, por exemplo, se eu gasto meia hora para ir e meia hora para voltar para a academia, é melhor eu ir uma hora lá, então são 2 horas que eu gasto, é melhor eu conseguir uma academia, mesmo que seja pior, do lado da minha casa, que eu vou gastar 5 minutos para ir, 5 para voltar, e eu vou treinar durante 50, e 1 hora eu estou em casa, aí eu já ganhei mais 1 hora do meu dia para fazer qualquer outra atividade. Se a minha alimentação estiver pronta, eu vou conseguir comer com a mesma tranquilidade, mas eu vou gastar menos tempo para preparar nessa preparação, nessa comida. O mesmo vale para a roupa. Se já tiver separado mais ou menos o que eu vou vestir ali durante a semana, eu gasto muito menos tempo com isso. Se eu morar perto do trabalho, eu gasto muito menos tempo com isso. Gente que mora longe do trabalho perde um tempo horroroso no trânsito, talvez 2 horas por dia no trânsito, e é muita coisa. Se você pensar que o sujeito dorme 8, sobram 16 horas, se ele gasta 2 horas no trânsito, ele gasta mais de 10% do seu tempo acordado no trânsito. Então é muito tempo mesmo. E aí você vai começar a otimizar. Mas eu moro longe e não tem jeito de eu mudar de casa. Se tiver jeito é melhor, inclusive. Mas se não tiver jeito, não tem jeito de eu mudar de casa, eu moro longe mesmo. O que eu faço nesse caminho para tornar isso produtivo? Essa 1 hora que eu vou no carro, outra hora que eu volto no carro, no metrô, no ônibus. Como é que eu torno isso produtivo? E essa é a segunda parte. Primeiro eu preciso conhecer a minha rotina, fazer um esboço no meu dia a dia. Em seguida eu vou otimizar o meu tempo
porque aí eu vou eleger uma academia do lado de casa, eu vou comer num restaurante que seja mais próximo, comida pronta, eu vou de qualidade, saudável, né? Eu sou a favor disso aí. Vou procurar trabalhar perto da minha casa, mas se não for o trabalho perto de casa, se eu não puder morar perto do trabalho, eu vou procurar otimizar o meu tempo no trânsito de forma que seja produtivo. Eu vou ouvindo alguma coisa, assistindo, se eu não for quem dirige, se eu for quem dirige, eu vou ouvindo alguma coisa, eu vou de qualquer forma progredindo. Depois que você fizer um esboço e otimizar o seu tempo, você vai ver surgir alguns buracos na sua programação. Alguns são importantes, tem que existir para você não fazer nada, né? Existe até um clube de nadismo, já ouviu falar? Nadismo, quem se reúne para não fazer nada. Mas depois que você otimizar o seu tempo, você vai perceber algumas coisas importantes, inclusive, e de tempo vago, de tempo não aproveitado, e aí vai ser a hora de você eleger prioridades sem dó. Porque aí você vai dizer, gente, eu tenho vontade de fazer 4 coisas, eu percebi que essas 4 coisas eu não consigo fazer. Dessas 4 coisas, quais são as 2 mais importantes para mim? São essas 2, então são essas 2 que eu vou fazer. Eu percebi que eu não consigo ir para a academia todos os dias e ficar 1h30 na academia e ainda assim trabalhar e ainda assim estudar. Então, eu descobri que eu vou poder ir 3 vezes por semana, ou 4, ou então vou todos os dias, mas eu vou fazer um treino de 40 minutos rápido. Eu vou entender a minha realidade, eu vou fazer um esboço da minha rotina, a partir daí eu descubro quanto tempo eu gasto no caminho para fazer as coisas, para ir e voltar de uma academia, e com comida, e com trabalho, e com trânsito. Aí eu vou otimizar esse tempo ao máximo, vão surgir vários buracos, e aí eu vou colocar quais são as minhas prioridades. Eu tenho vontade de fazer 5 coisas. Todo mundo, gente, a gente vive num mundo hoje em que nós somos bombardeados de informação. Então, você não é o único privilegiado que tem vontade de fazer 1 milhão de coisas e que não tem tempo para fazer. Todo mundo tem essa mesma sensação. Eu tenho muita vontade de fazer uma coisa, mas eu não tenho tempo. Eu queria fazer tanta coisa, eu queria ler tanto livro. Que se você soubesse a quantidade de livro que eu gostaria de ler, é absurdo. E se eu for à livraria, eu procuro algum como se eu não tivesse comprado o suficiente ainda. Então você quer fazer um monte de coisa, várias coisas, e não consegue. Mas aí você precisa eleger prioridades. Depois que você elegeu prioridades, esqueça as outras sem dó. Nesse momento você vai ter que se dedicar àquilo. Essa é a sua realidade. E por isso que eu coloquei o nome Programando-se a partir do real, ou planejando dentro do possível. Porque às vezes as pessoas fazem metas fantasiosas, programações fantasiosas que não se coadunam com a sua realidade. E aí vem o problema da frustração. Eu sou indisciplinado. Não é só você indisciplinado. Você é um péssimo estrategista, organizador do seu programa, e aí você quer colocar a culpa na indisciplina quando a impossibilidade é fática, é temporal, você não consegue dentro daquele espaço de tempo fazer aquilo. E portanto, fica essa minha sugestão. Faça um esboço da sua rotina, otimize o seu tempo e depois de otimizado, eleja as suas prioridades. Por último, coloque em prática. Imagine isso dentro de 1 ano. E você vai ver em 1 ano fazendo isso, como o seu padrão, o seu estilo, a sua capacidade, o seu rendimento, o seu desempenho vão mudar sensivelmente. É isso que eu queria conversar com vocês. E claro, ao longo do tempo você vai ter que ir se adaptando e eventualmente vai ter que sentar de novo e montar de novo a programação de tempos em tempos. Isso é normal, mas é isso que eu queria conversar com vocês, tá certo? Gente, muito obrigado pela presença dessa quantidade de gente nesse horário da noite. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.